Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui para mais uma entrevista, agora ao meio-dia, não mais à noite, como dantes. E hoje é um motivo de alegria, não é? Porque eu estou recebendo aqui, eu vou fazer como o rei Roberto fazia com Erasmo, ainda faz, já. Estou recebendo você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Luiz Jorge Lira Neto, essa figura tão importante na minha vida, um amigo maravilhoso. Jorge, antes da prece mesmo, quero te dar as boas-vindas. Tudo bom, meu velho? Como é que você está? Tudo bem, Bruno. E muito agradecido por todo esse período de convivência, longas convivências, não é isso? No reencontro da vida. E longas conversas, né? Isso. Obsessivas noite adentro. Senão não tem graça. Meu querido amigo, eu vou fazer a prece inicial para a gente começar a conversa, ok? Bem, então, nesse momento, agradecemos a Deus por essa oportunidade, onde vamos, neste reencontro, eu e meu amigo Jorge, discutir a religião dos espíritos, de acordo com as fontes primárias, os novos documentos, e com a essência da nossa querida doutrina, que é a essência moral. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da tarde de hoje. Bem, meu amigo Jorge, claro que essas entrevistas agora são temáticas, não é? Eu escolhi como título Espiritismo, a religião do futuro. E vai ser minha primeira questão para você, Jorge. Por quê? Né? Não apenas pelo título. Né? Você se lembra que há algum tempo atrás você fez aquela palestra aqui em Recife, no Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, do nosso querido Francisco de Assis. Né? Uma noite inteira você falou sobre Bezerra, e ao final, aquilo ali causou um impacto em muita gente, né? Você fez a citação, né? Que o Espiritismo será a religião do futuro. Né? Então, Jorge, respeitando o título dessa nossa tarde aqui, desse nosso encontro, e lembrando aquela tua palestra, o que você quer dizer com isso? Espiritismo é a religião do futuro? Pois é, Bruno. O tema religião e espiritismo é algo ainda a ser bastante discutido. Já o fora, criando polarizações, que é natural, com um tema tão palpitante para a humanidade, o tema religião. E espiritismo mais ainda. Então, não fomos nós que criou este termo, né, religião do futuro. A gente tem que ter em mente, Bruno, que a doutrina espírita, ela foi um trabalho e continua sendo de equipes. A equipe no plano físico, para os encarnados, e a equipe no plano espiritual. Então, notamos uma coisa interessante. Às vezes, para reafirmar uma argumentação nossa, a gente se sustenta em Kardec. Olha, Kardec escreveu isto, Kardec fez isso, como se Kardec estivesse trabalhando sozinho. Ou o oposto. O mundo espiritual diz isso, como se Kardec fosse um mero espectador. E nós não fazemos. Eu fiz uma palestra uma vez e falei sobre a preparação do livro dos espíritos no plano espiritual antes da encarnação de Kardec. Da preparação de espíritos que seriam médiuns, que iriam auxiliar no livro. A preparação de espíritos que não iam encarnar, mas iriam dar as comunicações. Porque uma obra como esta, que é um patrimônio da humanidade, não é um patrimônio dos espíritos, é um patrimônio da humanidade, não se improvisa. Então, temos que dar a devida medida deste trabalho em equipe. Teve participação do plano espiritual? Teve.
Teve o filtro de Kardec? Teve. Mas quantas vezes Kardec nos revelou que tinha questões que ele não era do pensamento dele, e ele foi convencido. Também ele deve ter convencido o plano espiritual de algumas questões. Pelos manuscritos, nós vemos um nível de interação de Kardec com o plano espiritual para tudo, Bruno. Perguntava de tudo e recebia as informações. Mas, ao final, o bom senso dele prevalecia, porque a responsabilidade dentro do plano físico, ele assumiu para si. Isso é muito interessante. Então, quem tratou de dizer sobre a religião do futuro foram os espíritos. É possível separar e segmentar a chamada codificação, os livros fundamentais da doutrina espírita, em duas partes. Aqueles que têm o aspecto filosófico e da prática, o livro dos espíritos, o que é o espiritismo, o livro dos médiuns. Ali a gente mergulha, porque Kardec disse, olha, para a prática espírita, tem que ler o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, e parte da revista, e a revista espírita, onde ele desenvolveu artigos. Depois disso, que está formado o arcabouço doutrinário, podemos dizer, com uma visão filosófica, que foi feito pelo plano espiritual, os estudos do Evangelho. Está lá, Bruno, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua segunda edição, na primeira tem um pouco de diferença, que Kardec diz que é possível segmentar os evangelhos em 5 partes. A questão da moral, a questão das palavras que a igreja ia utilizar para os seus dogmas, os milagres, as predições e a vida cotidiana, ou o chamado Cristo histórico. Que ele iria tratar nesta obra da questão da moral, porque esta era isenta de discussões, é um código de ética. Só que foi o que aconteceu. Ele tratou dos milagres e das predições no livro A Gênese. E ele tratou das palavras que a igreja tomou para formar seus dogmas no céu e inferno. Só faltou a parte histórica. Por quê? Porque quem tratou foi Ernest Renan. A vida de Jesus. A vida de Jesus, que Kardec, quando viu aquele livro, que lendo hoje nós somos impactados, porque é um Jesus muito humano, ele perguntou aos espíritos, e aí ele disse, olha, ele é um daqueles espíritos que veio para abalar a estrutura. Resultado, para fechar os 5 pontos. Foi São Luís, Jorge, São Luís, Exato. Que disse a Kardec, né? Muito embora Kardec depois faz pelo menos 3 artigos na revista, porque na introdução da vida de Jesus por Ernest Renan, ele dá uma pancadinha ali nos espíritas, né? No espiritismo. Aí Kardec entra ali. Mas não resta dúvida que nós espíritas não estamos, eu falo por mim, muito aparelhados para falar de religião. Isso chamou muita atenção, Bruno, quando, até depois daquela palestra que eu dei, pelas reações, aí a gente começa a observar de que tipo de religião nós estamos falando. Aí eu fui mergulhar nisso, Bruno, que é o que eu estou fazendo pelo menos há mais de 15 anos, mas nessa pandemia, mais contento, mergulhando numa questão. O que é religião? Em que base teórica nós estamos discutindo o que seja religião? Então, isso a ciência facilita, que é, ao se discutir um assunto, ao se fazer uma dissertação, um artigo, uma tese, você tem que dizer qual é o referencial teórico. Se não estou falando de uma coisa e você de outra, não vai chegar a lugar nenhum, a não ser que a nossa discussão seja em cima do referencial teórico. E aí eu fui mergulhar, fui ler, fui fazer cursos, né? Terminei mais de 8 cursos online em Harvard sobre religião, fiz cursos sobre ciência da religião, sociologia da religião, participei de congressos de teologia e ciência da religião, e fui vendo, Bruno, que carecemos de base para discutir o que é religião, porque a gente sempre parte de que religião é o catolicismo, e é em cima dela que nós fazemos os comparativos. A gente, agora, eu sinto até assim, é hilário algumas discussões, porque com bases completamente diferentes. Então, o referencial de religião que nós estamos trabalhando, né, no momento, porque se você pegar o seguinte, há uma ciência que está tentando e tenta, e já se colocou
como uma nova ciência, chamada ciência da religião, que é estudar a religião com métodos científicos. A rigor, um ateu pode se formar como cientista da religião, sem dificuldade alguma. Mas para ela se inserir na academia não foi fácil. Começou lá no final do século XIX, início do século XX, e hoje nós já temos graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado em ciência da religião, mas ainda com a grande dificuldade que eu vou falar rapidamente. Por quê? Às vezes estamos discutindo a religião do ponto de vista da história, a história da religião. Mas a história da religião não é a ciência da religião, ela dá suporte. Antropologia da religião, sociologia da religião e a filosofia da religião. Hoje, a ciência da religião, ela hoje tem uma figura muito interessante de um curso online que eu fiz, que são uma mesa com duas posições. De um lado, tem-se as pessoas que estão nos estudos empíricos da religião, que é estudando ela de forma comparativa. E eu não sabia que eu fiz nas minhas viagens pelo mundo, eu fiz essas observações. Então, esse comparativo das religiões está dentro dos estudos empíricos, que você está no campo, que a história da religião auxilia, uma visão na linha do tempo, na questão cultural, que a sociologia também da religião auxilia. E a da fenomenologia da religião, tudo isso dentro do estudo empírico. E você tem os estudos sistemáticos, que a filosofia da religião é que domina. Então, é como se a filosofia da religião desse as conceituações, ela nos auxilia nisso, para que nos estudos empíricos se chegue a alguma conclusão. O que é que você quer ver nisso tudo? Uma teoria geral da religião. E aí que chama atenção, quando nós vamos ler na ciência da religião a conceituação do que é religião, não tem, Bruno. Não foi possível ainda. Mas tem espíritas aparelhados para isto, né? Nós temos doutores em ciência da religião, como Signates, lá na Universidade de Goiás. Nós temos o núcleo dos primeiros núcleos de ciência da religião do Brasil, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Não é à toa que lá tem um núcleo de estudo de saúde e espiritualidade, que, aliás, eles lançaram agora uma pesquisa, que vamos falar um pouco sobre isto, que eles pegaram médios em ambientes controlados cientificamente por protocolos e procedimentos científicos, e eles publicaram agora numa revista que a gente chama Qualificada, que é aquela revista que você pode citá-la dentro dos artigos acadêmicos. Isso é fantástico, Bruno. Então, religião do futuro, os espíritos assim disseram. Mas que religião nós estamos falando? Não é essa religião dogmática. Isso é ponto pacífico. Se a gente dissesse, sim, mas seria parecido com o quê? Nada diferente do que nós fazemos hoje. Porque se vier o IBGE e perguntar a você, Bruno, qual é a sua religião? Você vai dizer que é ateu? Vai se dizer espírita. E se perguntar aos demais espíritas, eles estão se dizendo ateu, católico, e dizendo, o que é que eles estão dizendo? Ah, religiosos? Estão se dizendo espíritas. As nossas instituições, quando vão se registrar, estão se colocando como instituições filosóficas, instituições científicas, ou religiosas, ou não governamental. Acho que a maioria está se colocando dentro do plano até para ficar cobertado pela própria legislação. Então, há o fato do desenvolvimento da doutrina espírita, que a gente viu que após formar o seu arcabouço, o que é que o plano espiritual fez? Foi estudar os evangelhos. Isso se chama estudo comparativo das religiões, Bruno, que de forma pioneira, Kardec iniciou no Céu e Inferno. O Céu e Inferno é um dos livros pioneiros do estudo comparativo das religiões, que só começou a ser estudado lá para 1870 e diante, a não ser a filosofia da religião, com Friedrich Schleiermacher, que introduziu a filosofia da religião, mas não era o estudo comparado das religiões. Kardec fez isso, junto com os espíritos. Comparou o catolicismo com o paganismo e com o espiritismo. Está lá no Céu e Inferno, de bandeja para a gente não enxerga isso. E aí, o que é que a gente vai dizer?
que o espiritismo não é religião, tudo bem, mas estuda a religião. E do ponto de vista filosófico, tomando, não é, por base a ética cristã. E aí, Bruno, a gente foi avançando, pode me interromper, viu? A gente foi avançando e começa a sair dessa leitura simplista que nós dizemos, o que é religião? É religare. Isso é simplista. Mas eu queria tocar exatamente num ponto com você, Jorge. Você disse que você não foi o primeiro realmente a falar religião do futuro. O Francisco Tieste, lá atrás, ventilou isso, né, naquela obra com Zeus Van Tuyl, né? Mas, Jorge, aí você me chama a atenção aí, os espíritos, com Kardec, né, estão tratando dessa religião. Não é à toa que ali, na equipe do Espírito de Verdade, tinham grandes teólogos, como Santo Agostinho, né, grandes teólogos, mas a pergunta que eu quero te fazer, Jorge, meu amigo, por que você já participou de muitos grupos de historiadores espíritas, né? O grupo lá de Santos, você não faz mais parte. Por que essa resistência tão grande dos historiadores espíritas, dos pesquisadores, dos livres pensadores de aceitar esse aspecto religioso? Porque é quase me perdoe, eu vou usar a palavra, é quase um preconceito, né? Um preconceito de escola. Né? Por que isso, Jorge, aqui no Brasil? A inteligência espírita, o intelectualismo espírita ter tanta resistência e não ter essa visão como você tem. Bruno, é o seguinte, a resposta a essa pergunta ela pode ser mais complexa e pode ser mais simples. Eu vou partir da minha história. Né? Quando eu entrei no Espiritismo, eu entrei pensando no lado, como se diz, mais científico. Né? Eu tinha lido já a codificação antes de ser espírita, de participar de alguma instituição, e li o Mecanismo da Mediunidade, que eu achei muito bom, porque eu sou engenheiro eletricista de formação, e aquilo para mim me chamou muita atenção. Então, quando eu chegava lá na instituição que eu fui participar, na Federação Espírita do Estado de Alagoas, isso eu tinha 23 anos, eu não gostava daquele ar que se tinha da prece, Jesus para um lado, Jesus para o outro. Aquilo me trazia um impacto pela minha vivência na religião, junto com o colégio de padres e tudo. Então, naturalmente, eu rejeitava aquilo. Eu disse, não, eu só quero estudar o aspecto científico. Então, fui ler as obras de André Luiz, fui ler Leon Denis, Gabriel Delany, os clássicos, Camille Flammarion. Esses foram meus livros de início. E eu tinha realmente uma rejeição por isso, por muito tempo, dessa questão. Mas essa rejeição é em função de que, aí sim, ao longo do tempo, no Brasil, foi se afirmando uma característica mais religiosa. E assim se afirmou e assim se consolidou. Então, as pessoas que se colocam como livre pensadores, e Kardec tratou desse assunto, né, do livre pensar como passar pela crítica e tal, mas depois a gente vai ver que na linha da história a coisa também foi se fixando do ponto de vista religioso. A religião tornou-se para mim um foco de estudo e pesquisa do lado científico. E como é que nós podemos pensar o movimento, o fazer do movimento espírita sem essa componente religiosa? Não tem como. É não compreender o espiritismo. É difícil, isso é reafirmado por alguns espíritos, inclusive. O espiritismo tem um tríplice aspecto: é ciência, é filosofia e é religião. A gente só diz isso, Bruno, porque a gente não sabe o que é o espiritismo. A gente não compreende o espiritismo, aí diz que ele é uma ciência, uma filosofia, uma religião, e diz assim, eu vou pelo lado religioso dela, eu vou pelo lado só filosófico dela. Isso não tem sentido. É não conhecer o espiritismo. Ele é algo tão complexo ainda, por isso ele é do futuro. Para o oriental, ele tira de letra. Se você for conversar uma filosofia de vida, ele vai entender que aquilo é uma ciência da vida, é uma filosofia e é o seu processo religioso.
Uma boa. A gente é que fica com essa visão. Isso começou no renascentismo, Bruno, quando a redescoberta dos textos clássicos, sendo distribuídos principalmente pela imprensa, as pessoas foram dizendo, se eu penso, logo existo, eu começo a sentir que não tenho mais necessidade da religião como ponto de conhecimento, da coisa revelada. Eu começo a entender que pelo próprio pensamento, na visão filosófica, aí vem René Descartes, aí vem Galileu Galilei, Kepler, Copérnico, instituindo a pesquisa, a observação e dali tirando o aspecto filosófico, mas ainda ligado à questão religiosa. Tanto que no discurso do método, Descartes coloca um capítulo ali sobre Deus lá no final. Mas depois da Revolução Francesa, do Iluminismo, do tal do racionalismo, começa a se colocar que Deus não é mais necessário. E durante o século XIX, foi com o crescimento da psicologia, depois da psiquiatria na virada do século XX, conhecer o psiquismo e conhecer as questões das leis da vida não precisava mais ter Deus nem religião. Então, o espiritismo ele veio como um fiel da balança. Dizer, tudo bem, é este o caminho, mas o nosso processo íntimo religioso, ele não se perde, ele se transforma. Kardec não tinha uma palavra para descrever este sentido, essa religião do futuro com o espiritismo, ele não tinha. E ele diz isso, olha, Bruno, se uma coisa que eu estudei ultimamente foi a Revista Espírita de dezembro de 1868. Esta revista deveria ser ponto de estudo de nós espíritas. Ele tem 3 partes, dezembro. Ele tem um artigo de Kardec, Espiritismo, afinal, né? É uma religião. Depois ele tem várias mensagens do Dia dos Mortos, e depois ele vai falar da constituição do Espiritismo. E a gente não se atenta para este ponto, porque a revista de 69, você vai ver que a dezembro de 68, eu considero a despedida de Kardec. Ele trata de um assunto de religião. Bruno, eu peguei. Eu posso fazer em relação à filosofia e também essa questão de ciência. Tudo que se tem falando sobre religião na Revista Espírita, nos livros fundamentais do Espiritismo, tudo. Selecionei todos os textos e apliquei um método. Eu não faço um estudo sem aplicar um método. Apliquei um método e consegui extrair. Isso está num seminário que eu fiz. 4 questões básicas. Primeiro, Espiritismo é o maior auxiliar da religião. Isso está de ponta a ponta. Quando eu digo isto, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos até a Revista Espírita de dezembro de 68. Você vai ver, eu fiz uma linha de tempo com esses pontos, onde aparecem os textos. Espiritismo é o maior auxiliar da religião. Ele não disse da filosofia, ele não disse da ciência, da religião. Depois, o Espiritismo como segmento do cristianismo. Nossa! Está ali afirmando agora. Que cristianismo nós estamos falando? Este é o ponto da conversa. O cristianismo que se transformou em algo dogmático na visão católica e depois da reforma em diante, ou aquela revisão que os espíritos disseram no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que iria recuperar a essência da doutrina do Cristo. Porque se você perguntasse ao Cristo lá na época, você é religioso? Ele disse, que pergunta é essa? Era estranho. O termo religião é um termo recente, Bruno, o nome. Porque você vai perguntar a um judeu o que é religião, ele não vai entender. Não, mas você não é judeu, não é religioso, isso aqui é a minha vida. Ele não dissocia a religião da vida, da economia, da política, de nada. Então, se perguntasse a Jesus na época dele, qual a sua religião? Ele disse, que pergunta é essa? O que é religião? Então, Bruno, o cristianismo ele foi tornando sincrético a partir de Constantino. Constantino ele não tornou o cristianismo a religião do Império Romano, ele tornou
uma das religiões lícita, e ele se disse cristão. A partir daí, os cristãos sempre foram perseguidos, Bruno. Até hoje são. Foram perseguidos pelo Império Romano, pelo paganismo. Aí, em 1325, depois do Concílio de Nicéia, foram perseguidos pelos próprios cristãos, Bruno. Porque começou as disputas do arianismo, do bispo ariano, que não considerava Jesus Deus, que é uma heresia, e aquilo que Constantino foi direcionando nos concílios para que fosse cristão. E foram sendo mortos. 25 anos depois que o cristianismo virou religião, religião permitida no Império Romano, começou a matar e perseguir os cristãos. E depois os pagãos. O Jorge, não apenas perseguiram, né? Os cátaros, que foram perseguidos pela verdadeira heresia, que era a heresia católica. A ideia não era só perseguir, era destruir e abafar a ideia da reencarnação, da metade. Né? Então, você vê isso como o segmento do cristianismo. Agora, o cristianismo como o catolicismo assim fez sincrético? Não, porque o Deus do católico ele é trino, parecido com o hinduísmo, com o egípcio, é pai, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa trilogia no judaísmo não tinha. O catolicismo ele precisou disso para incorporar os pagãos. Aí os pagãos ele entendia um Deus encarnado. Ele entendia, porque Júpiter fazia isso, Zeus fazia isso para poder ter filhos, decidir questões. Me ocorreu isso aqui agora, Jorge. E isso seria a mesma coisa quando você disse que estamos em erro, quando seccionamos os três aspectos, ciência, filosofia e religião. Vou por aqui ou por ali. É uma coisa similar. Né? Não vai dar em muito local, porque você vai ver que ele usou a ciência para formar a doutrina espírita num aspecto filosófico para estudar o quê? A religião. Os evangelhos, que é ligado ao aspecto religioso, não tem como cortar isso. E aí, então, ele é o segmento. Mas tem mais 2 pontos interessantes. Primeiro, fui pesquisar por que Kardec reafirmava que o espiritismo era uma filosofia de consequências morais. Aí você vai estudar isso na linha do tempo, Bruno. As pessoas ficam citando o Livro dos Espíritos numa pergunta que veio da primeira edição do Livro dos Espíritos e esquece o resto. Esquece da Gênese. Como é que está lá na Gênese essa história de religião? Como é que está no mês de dezembro de 68? Aí colocamos a linha do tempo. Foi que nós vimos. A primeira reação de Kardec a afirmar que o espiritismo não era religião adveio da crítica do abade Chesnel em 1859, dizendo que tinha se surgido uma nova religião na França, chamada espiritismo. Aí Kardec faz a refutação. Não, ele não é, porque ele não tem padre, não tem dogma, e vai por ali. Mas o clero continua. O espiritismo é uma nova religião. Inclusive, começa o discurso dizendo, olha, Cozan e outros tentaram, com as suas filosofias, introduzir conceitos diferentes da religião cristã, que no caso o catolicismo. E nós bloqueamos. Agora vem essa aí, querer se afirmar como religião. Isso em 1859. Não é à toa, Bruno. Veja como as coisas se interligam. Por que veio o que é o espiritismo em 1859? Ele tem pelo menos 3 edições bem diferentes, o que é o espiritismo. Né? Primeiro ele vem sem aquela diferenciação, mas vamos pegar na mais clássica, onde ele faz em 3 partes o livro o que é o espiritismo, um livro mal estudado ainda por nós. No primeiro capítulo ele faz um diálogo com 3, o crítico, o cético e o religioso, que é o pensamento científico, filosófico e religioso do espiritismo. Está lá. A parte do padre, ele usa toda a crítica e a defesa que ele fez com relação a Chesnel. Está lá, você vai ver textos lá que ele copiou e colou, está lá.
O segundo capítulo do que é o Espiritismo é um resumo do Livro dos Médiuns, e o último é um resumo do Livro dos Espíritos, com 84 perguntas e respostas. Então, por que é que a gente não começa a estudar pelo que é o Espiritismo para poder compreender? Então, lá, Kardec já afirmando que o Espiritismo não é uma religião, porque se ele dissesse que era uma religião, primeiro que ele já estava em 59, aí vem 63, o jornal belga publica como Espiritismo uma nova religião, Kardec reafirma que não é, e aí vem de 64, outra pancada, ele fala então da igreja, porque aí veio o Index em primeiro de maio de 1864, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns vai para o Index, é publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira edição, e então, a partir daí, Bruno, aí é a outra fase da pesquisa que eu fiz, tem uma série de arquivos de 59 a 68, na Revista Espírita, que Kardec começa a dizer o seguinte: olha, Espiritismo não é religião, mas o clero está forçando ele a entrar nessa área. Eu não queria entrar nessa área. Eu não queria entrar na discussão. O Espiritismo é o maior auxiliar da religião, mas vocês estão expulsando os espíritas da igreja. Vocês estão rejeitando alguém que tem fé em Deus porque é espírita e vocês estão tirando da igreja. Lógico que as pessoas vão bater na porta de Kardec. E agora, o que é que a gente faz? Aí Kardec, pasme, está lá ele na Revista Espírita dizendo: olha, vocês que foram expulsos, né, que querem se religar a Deus, faz o seguinte, no domingo, na reunião de domingo, Bruno, leia a prece, que está lá, a coletânea de prece, escolha uma lá do Evangelho segundo, bem demorada, e aí depois você faz o resto. Olha, eu digo isso para os espíritas que estão fora do seu culto. Para quem está no seu culto, utilize essas preces como bem o queira. Bruno, ele instituiu. O que é isso dentro da sociologia da religião? Ele instituiu uma forma de culto. Culto. Bruno, está lá, Kardec. Aí depois, mais na frente, para concluir, ele disse: olha, o espiritismo não é religião, mas o clero está forçando a isso. Se o espiritismo um dia se tornar uma religião, Kardec. Bruno, eu separei 10 textos que ele diz isso. Se um dia o espiritismo se tornar uma religião, ela não pode ser dogmática, ela não pode ser uma religião que tenha rejeição aos outros cultos. Aí a gente carrega, então, para dezembro de 68. Ele pega o artigo Espiritismo é uma religião, e pode ser estudado em 3 partes. Ele tem 6 folhas e meia na edição de Noleto. 6 folhas e meia, esse artigo. 4 folhas, Kardec escreve falando sobre comunhão do pensamento, que as associações de comunhão do pensamento ela é base nas instituições, e que a instituição religiosa ela tem que primar por isso o tempo todo. Ele está trabalhando esse assunto do nada. Aí as outras 2 folhas e meia, você pega uma folha clássica, que todo mundo só lê esta, ele diz, aí quando ele termina a comunhão do pensamento, e por que eu disse que que o espiritismo não é uma religião? Não, ele é uma religião do ponto de vista filosófico. Da conceituação filosófica, espiritismo é religião. Acabou-se o papo. E por que eu disse que ele não era? Porque eu não encontro uma palavra para dizer o que é, porque se eu disser que é religião, vão pensar que tem padre, que tem tudo que o Kardec não quer ouvir, que o clero era em cima dele o tempo todo, dizendo que ele era um papa, que as instituições estavam virando igrejas. Tinha toda essa pressão em cima dele. E a última parte, essa é uma delícia. Deste artigo, Bruno, ele faz o credo espírita, Bruno. Aquilo que Lemarie colocou em obras póstumas, que o mestre parou, porque ele ia fazer o credo, queria que as pessoas assinassem embaixo, porque participavam da sociedade, e saíam depois dizendo que aquilo tudo era mentira. Está lá o credo tem 12 itens, Bruno. Ele diz, eis a religião espírita, eis o credo espírita. É uma delícia, Bruno. Aí você veja os termos que se utiliza: crença, fé, Cristo, o cristianismo. Precisamos estudar a Revista Espírita de dezembro de 68. Então, agora, por que a rejeição ao cunho religioso? Porque quando o sentido religioso e a visão puramente religiosa se instaura, Bruno, acabou a crítica,
acabou, aí vira tudo dogma, que é que está ocorrendo, que é o que eu vou aqui lhe confessar. Deixa eu lhe ajudar nessa sua resposta aí, Jorge. Você falou tudo aí, né? Fé, Cristo, credo espírita, o culto. Aí, veja bem, né? Eu posso falar aqui, conheço ele pessoalmente, levava ele para a nossa Casa dos Unidos para palestrar, e é um amigo pessoal seu, né? Quando vocês lançaram aquele e-book sobre espiritismo, religião, né? O Wilson Garcia, primeiro, aliás, quando você anunciou na palestra lá do Bezerra, ele disse que ia esperar, e se você não provasse, você ia ficar em maus lençóis, né? Você ainda não falou como é que ficou nesses maus lençóis, né? Mas veja bem. Aí, quando vocês lançaram, o Wilson Garcia colocou assim, não é, Jorge, que é exatamente o contrário do que eles disseram. Allan Kardec disse exatamente o contrário disso que eles apresentaram. Aí vem a questão, isso aí é um atavismo mesmo, difícil, né, Jorge? Bruno, é importante essas críticas, né? Muito embora muito rápidas. Por quê? O que é que eu estava falando? Qual era o meu referencial teórico? Poderia perguntar isso. Olha, que religião você está falando? Porque qual é a grande dificuldade? É não ver o espiritismo dogmatizar-se. Mas já é tarde. Como se diz, a Inês é morta. Pelos dois lados, Bruno. Por exemplo, que agora eu vou lhe revelar, né? O que é que vai acontecer daqui para frente? Eu estou tentando iniciar um doutorado em ciência da religião. Eu senti essa grande dificuldade. Os maus lençóis é porque nós não sabemos, nós não temos um estudo acadêmico e falamos como acadêmico. Não temos. Então, estou me preparando para isso. Né? Vamos ver se dá certo. Em assim sendo... Meu amigo, deixa eu fazer uma comparação, meu amigo Jorge. Né? Você está fazendo no sentido da religião o que Herculano fez lá atrás com a filosofia. Ele que já era jornalista, foi estudar filosofia, né? Exato, então, exato. Então, porque eu me senti desaparelhado. E o mais, quando eu fiz os cursos online lá de Harvard, que qualquer um pode fazer, né, só precisa saber um pouquinho mais de inglês, isso ficou muito claro, porque os estudos da religião que eles fazem lá é o seguinte, pela literatura da religião, pelos cânones. E depois do curso, me bateu assim, o que nós espíritas estamos fazendo da leitura do Livro dos Espíritos, da codificação. Se tornou-se um Pentateuco. Aí a gente se apropria disso, Pentateuco. Então, começamos a fazer um paralelo com a Torá. São 5 livros de um paralelo. Não, porque assim ela se fixa como uma revelação. Muito bem. Se está fixando a doutrina espírita, aí a gente reduz a 5 livros, né, da codificação, que é outro debate aí, interessante que você está puxando. Esses 5 livros, para fazer um paralelo, olha o cuidado que temos que ter. Por quê? Porque nós estamos no caminho de canonizar, principalmente o Livro dos Espíritos. E o pior, tanto por aqueles que se dizem só ver o lado religioso, porque foi o plano espiritual que trouxe, que está ali é toda a verdade e está tudo certo. Quando Kardec disse que a doutrina espírita era incompleta. Incompleta. E o outro lado diz o seguinte, se não tiver aqui no Livro dos Espíritos, não é espiritismo, acabou-se. Esse seria o que significa? O perigo, Jorge, de se tornar a religião do livro. Se tornou. Tanto por aqueles que aceitam o espiritismo com religião, quanto os que não aceitam. É igual a maneira de pensar. Aí vira a Bíblia. Aí vai lá, lê, olha, disse aqui. Aí lê o quê? Uma tradução. Não vai nem ler o original, que nós vamos se surpreender. Aí não lê o grande trabalho que Luciana Farias está fazendo de comparativo. Bruno, aquilo não é um trabalho só de comparativo, não. Porque ela vai pegar um princípio espírita e vai dizer como é que ele evoluiu. Como essa questão da religião evoluiu. Então, já vamos ver que Kardec, já no final, já estava dizendo o seguinte, olha, é natural, estão forçando o espiritismo a ser uma religião. E se ele for, ele já pontuou como deveria ser. Ou o espiritismo se transformar numa linha de tempo em religião,
ou dele derivar uma. Aí veja, a gente está nesse estudo e de repente aparece alguém dizendo, na Revista Espírita de 1908, foi publicado um manuscrito, segundo os editores de Kardec, ele criando, institucionalizando uma religião. Diz, que coisa é essa? Vamos ver isso. Aí pegamos aquilo, lógico, hipótese. Por quê? Porque não se encontrou ainda as fontes primárias, mas fonte secundária, Bruno, por exemplo, os evangelhos, não tem fonte primária dos evangelhos, não, só tem fonte secundária. E por conta disso não se estuda? Aí acho que só fonte primária é fundamental. Mas é aquilo, eu utilizo para o discurso que eu quero. Então, lá, se de Kardec for, aquele e-book, ele serviu de um campo experimental para uma metodologia que ninguém discutiu. Foram direto nas conclusões e não discutiram o método, que está lá, está lá. Eu descrevi qual o método de estudo. Aquilo foi um tubo de ensaio, né, Jorge? Tinha. Fizemos o quê? Uma segmentação dos textos, porque disseram que os textos podiam estar embaralhados. Então, fizemos como se faz com o estudo bíblico. Você separa por artigos, por pontos, vai verificar em outras fontes mais fidedignas com Kardec, encontrou correlação, você diz que é uma probabilidade. É? Lógico que não. Mas a pressa, por conta da conclusão, esqueceu de olhar o referencial teórico, esqueceu de olhar a metodologia empregada, que é uma visão, se diz, científica. Mas tudo bem, está valendo, foi ótimo, porque essas reações, elas vão fazer parte da minha tese. Eu estou colhendo essas reações, porque vai fazer parte, porque eu também teria essa reação natural. Porque as pessoas já estão com o pensamento formado, não quer saber do referencial teórico. Lógico que ninguém quer que o espiritismo se transforme na religião, como ela está se transformando. Onde as pessoas não pensam mais, só quer um cantinho lá no céu quando desencarnar, e como é que eu faço para conseguir? E não sabe que a nossa preocupação deveria ser qual a nossa próxima encarnação. É isso que deveriam estar preocupados, e não o que é que vai acontecer lá em cima. A gente bate o pé lá, volta logo, Bruno. Então, isso que deveria estar. Então, estamos nos aparelhando. Lógico que aquilo que eu falei na palestra de Bezerra, não é essa questão do espiritismo como religião do livro. Essa aí é meu trabalho acadêmico, né? Se der certo, eu vou fazê-lo. Lá é o seguinte, Bruno, não tem essa história que Kardec, atrás do sucessor dele, o que é que Kardec imaginava? Você vai ler e reler lá. Ele achava que o século XX, o espiritismo já estava dominando o mundo, que já estava na era, já saiu do aspecto doutrinário, já estava religioso, já estava no aspecto, Kardec colocou a fase religiosa, e esquecem de ler isso. Aí já estava no aspecto de reforma das instituições sociais, que o mundo já estava virando um mundo de regeneração. Esse pensamento de Kardec, está lá escrito. O que foi que aconteceu? E o seu sucessor, ele institucionalizou o espiritismo na Constituição provisória. Está lá, tudo certinho. Eu fiz esse estudo porque encontrou-se um manuscrito que é base da Constituição. E eu fiz esse estudo e vai ser publicado. Eu estou dando aqui em primeira mão a você. Lá, e foi publicado por Zeus Vantuí. Isso aí. Depois a gente foi pesquisando, Zeus Vantuí já tinha colocado lá. É interessante aquele trabalho de Zeus. O que é que ele colocou? Ele queria transformar a Vila de Segui no Porto Royal. Porto Royal era uma comunidade católica, mas tinha escolas que as pessoas iam dar aula lá. Pascoal deu aula lá, Blasé Pascoal. Então, ele queria transformar, pegar espíritas que morassem lá e dariam aula de espiritismo, ia constituir um tipo de Porto Royal. Kardec está lá dito por ele. Então, esse manuscrito nós temos de Kardec, e na Constituição do Espiritismo ele estava institucionalizando a doutrina espírita. Ora, com o e-book, e agora a gente está associando, era natural, se ele assim o fez, ele foi fazer dentro do período religioso. É suposição, que está ficando cada vez mais plausível com esses outros estudos da Revista Espírita. Então, ele não encontrou o nome para colocar. Nesses manuscritos, se foi ele, encontrou como a religião do progresso. E, bem, é hipótese, vamos avaliar o quê? O referencial teórico que foi obtido na Revista Espírita e o método utilizado. A conclusão vem daí. Jorge, ficou muito de passagem, porque eu acho esse nome belíssimo, né? Como é que Allan Kardec nominou? Se o fora, no manuscrito, né, do que foi publicado, é Religião do Progresso. E quando a gente pega um artigo, Religião e Progresso, de Kardec, eu acho que é a Revista Espírita de 66, ele sempre vem dizendo, se a religião não caminhar com o progresso, vai se findar.
Por isso que ele disse, se o espiritismo não caminhar com a ciência, naquilo que a ciência estuda, que é a ciência da matéria, porque o espiritismo ele coloca que é a ciência do espírito, tem que mudar, porque Kardec disse, não, ele sabia que o espiritismo ia se dogmatizar, Herculano diz mesmo que se transforma na religião espírita, porque isso é natural, advindo da filosofia. Não estão lendo Herculano direito, né? E Carlos Embaçaí, em 1838, ele publica o livro Religião. Por que Carlos fez isso? Demonstrando que o espiritismo é religião. Porque o chefe do departamento de educação de São Paulo, quando Vargas liberou o ensino religioso, 35 pais espíritas disseram que teria que ensinar espiritismo na escola, porque era religião. Aí o diretor, com base nos textos de Kardec, defendeu que o espiritismo não era religião. E os espíritas acharam isso muito interessante. Aí Carlos Brito Embaçaí disse não. Aí fez o livro, fez o estudo comparado do espiritismo com as demais religiões e disse aqui os pontos fundamentais, espiritismo é religião. E tem que ser ensinado mesmo na escola. Bem, você citou aí o sucessor de Kardec, né? Sim. Lógico. Aí, vamos lá. Eu quero te tirar um pouquinho agora. Vamos aqui para o movimento espírita, né? Jorge, a gente tem hoje, parece uns justiceiros do espiritismo, né? Mas é um justiceiros, né? Esperneantes, né? Que nem os júris esperneantes, né? Porque, veja bem, o Chico Xavier, num programa de televisão de grande audiência, meu amigo, recebeu a pecha do grande responsável pelo desvirtuamento do espiritismo no Brasil para um religiosismo barato, né? O Bezerra de Menezes eu tenho gravado com o nosso amigo Luciano Clay semanalmente o que eu tenho aprendido, o mais científico dos espíritas ou de cientistas, né? E também vem toda essa pecha de gustenguistas sem contextualizar. O Clay dá um banho contextualizando aquela situação do gustenguismo do Brasil lá atrás. E aí eu quero colocar a coisa da instituição também, como você vê, Jorge, né? A FEB é o bode expiatório para tudo, não é? Que supostamente deu errado nesse país. Eu não vejo o espiritismo se desdobrar aqui no Brasil sem a FEB. E você pode falar de cadeira, porque você esteve dentro, esteve fora, tá? Desse movimento espírita organizado, né? Você conhece a Federação Espírita Brasileira, lá em Alagoas você conheceu o movimento federativo. Como é que você vê isso, né? Essas aleivosias, essas críticas ferinas a figuras exponenciais como o Chico, o Bezerra e, claro, a instituição também, a maior desse país, a Federação Espírita Brasileira. Então, quando a gente faz uma linha de tempo, a gente vê que na época de Kardec já começava o processo da questão da religião, dos chamados que têm um pensamento mais religiosos. Kardec começou a receber críticas, e tão logo Kardec desencarnou, e você veja o discurso de Camille Flammarion, que Kardec fez uma escola muito pessoal. Herculano faz uma crítica em relação a essa colocação de Camille Flammarion. Mais na frente, ele, como presidente honorário, ele não quis, porque ele disse que não tem muito religioso, não tem um caráter científico a sociedade parisiense. E depois vamos ver que os aí nas suas lives que a gente está acompanhando isso, Bruno, mostrando que 1870, 71, 72 começaram a dar uma feição científica à sociedade parisiense. Aí começou lá a disputa com a sociedade anônima. E isso aí vai ao longo do final do século XIX. E vamos encontrar um livro chamado A Religião do Futuro, de um espírita russo. Eu acabei de traduzir esse livro, Bruno. É muito interessante. Ele é da sociedade britânica, dos países asiáticos. Isso vai fazer parte desse trabalho que eu acadêmico, né, que eu pretendo fazer.
Porque esses livros estão aí. A gente acha que a discussão religião e espiritismo parou. Não, estava muito fervilhante no final do século XIX. Agora você vê. E quem seria o sucessor de Kardec? Aí disse, não teve sucessor porque o espiritismo se acabou. Quer dizer, o espiritismo é de Kardec? Ou é do plano espiritual? Do plano espiritual, Bruno. Então, não só somos nós, os encarnados, que vamos dar uma afeição. Vamos dar uma afeição, mas se tiver que ser corrigida, isso será. Pelo plano espiritual. Olha, não deu certo isso aqui, vamos... O cristianismo não deu certo, foi o que aconteceu. Veio o espiritismo. Para refazer. Se o espírito estiver dando certo, vai vir alguma coisa para refazer. Aí eu lhe pergunto. E o plano espiritual ficou de braço cruzado desde a época de Kardec até quando? Lógico, Bruno. Alguma coisa começou a acontecer. E quando você vê o descritivo do que seria o espírito dizendo a Kardec como seria, disse, olha, Deus é sábio nas suas coisas. Você, que teve que construir o espiritismo, precisava do silêncio, não tinha filho, era casado com a Melica, seu sustentáculo administrativo, econômico, gestão dos institutos dele. Não é uma mulher qualquer. E ele foi e compôs. Deixou constituído as linhas do espiritismo. E ele podia entender que o seu sucessor poderia ser lá na França. Não foi. E quem seria, quando a gente faz um estudo paralelo? Quem iria colocar o espiritismo do ponto de vista de impacto dentro da sociedade? E no Brasil, para ter impacto, não vai ser uma escola filosófica ou uma escola científica. Não poderia ser. Foi pelo lado religioso e caritativo, onde o espiritismo penetrou. Se é certo ou errado, que vai se reclamar com o plano espiritual que coordena a codificação, porque eles pegaram, instituíram o plano, e Kardec cumpriu o plano de que, após formada a base doutrinária do espiritismo, que se aplicasse em cima dos evangelhos, para dali extrair a ética cristã e o exercício da caridade. Mas quando você compara o espiritismo do Brasil com a França, com aquilo que deu seguimento, pelas confusões que houveram no final do século XIX, é quem instituiu o estudo do Livro dos Espíritos, quem instituiu essa visão caritativa, não resta dúvida que foi o Dr. Bezerra, e se instituiu essa visão religiosa, caiu ao gosto. Quem fornece mão de obra e pessoas para o movimento espírita é a academia? Não, são os católicos. Pois é. Quando vem e conta uma linguagem, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a dificuldade do católico quando pega o Evangelho segundo o Espiritismo? A não ser a questão da reencarnação. Aí, com a linguagem que ele entende, tudo que ele entende, o trabalho caritativo, entra numa casa espírita, Jesus lá, Jesus cá, vamos fazer uma prece. Ele diz, estou em casa. Então, aí vai culpar um homem? Teria que culpar todos nós, que somos dirigentes espíritas e líderes espíritas, que se colocam nessa situação. Ah, mas reforça um lado. Não, nós estamos estudando religião e espiritismo. Não estou dizendo aqui que faça isso, faça aquilo, aquilo outro. É fatos e dados, constatação, método e hipótese a ser testada. Só isso. Ah, a febre é o grande mal. Tudo bem, se coloca ela como grande mal. Vai. Tira a febre, coloca o quê? Perfeito, perfeito. Vai colocar o quê? E, Bruno, eu fiquei 15 anos, quase 15 anos, dentro do movimento federativo. Institucionalizou, traz problema. Qualquer instituição tem problemas humanos sérios, de poder, de substituição. Eu fui protagonista não. Eu acompanhei vários momentos importantes do movimento espírita da década de 90, final de 80 e 90. Ouvi aquilo, percebia. Hoje, quando eu vejo que eu acompanhei, Bruno, não vou contar isso morre comigo, mas eu vi instituições fazendo trabalho similar à FEB, atrás nas casas espíritas para fazer com que elas passassem a ser adesas. Digo, mas vem cá, se critica de uma forma, faz de outra. E também vice-versa. Então, se for para criticar a instituição, não tem instituição essa que não tenha seus erros.
e que não tenha os seus grandes acertos. Tira a febre. O que é que acontece com o movimento espírita? Aonde é que o espiritismo vai se consolidar? Ah, mas tem erros. Então faça melhor. Se acha que ela tem, faça melhor do que ela. Fale do Chico. É uma injustiça o que fazem com o Chico também? Olha, é outra discussão. Eu pego o Marmo. Gosto muito de Marmo. Acho uma pessoa lúcida. O que é que ele diz? Olha, os médiuns e os espíritos que se comunicam por eles, aqui no Brasil do século XX em diante, são melhores ou piores daquele da época de Kardec? Alguém disse, não, são melhores, são melhores. Veja quanto tempo o médium ficou com Kardec. Honrosas exceções. Lemarie, Berlian, Delano, poucos. Ninguém aguentava o mestre em ação, não. Poucos conseguiam ficar. O que é que falta? Mas aí Emmanuel, junto com Joana de Ângeli, ditaram aquilo que tem que ser feito no movimento espírita, através de Divaldo, através de Chico, aí de tabela Zilda, de tabela Dona Ivone. Ok. Pegaram esses livros, fizeram um estudo comparativo deles, com os outros escritos que estão nos países aí afora, porque mediunidade não é exclusiva do espiritismo, psicografia não é exclusiva do espiritismo. Então, a gente tem que começar a estudar de forma comparativa. Mas tem coisas, por exemplo, que narram, que na codificação não tem, porque a codificação é incompleta. Perfeito. Mas é muito fantasioso. Tudo bem, bota um médium, bota um espírito que tenta, com a linguagem nossa, pobre, traduzir o que ele imagina que seja. Quem sabe que André Luiz viu painéis lá para facilitar a colocação. Bem, eu também digo, Bruno, que não sou assim. Tudo que está lá está certo. Não. O que não posso dizer é o seguinte, não vai jogar fora essa obra toda, vamos nos arrepender mais na frente. É preciso que nós estudemos de forma crítica, não há problema. Olha, não gostei disso aqui, está ok. Como é que está na codificação? Desse jeito, tudo bem. Agora, pergunta aos espíritos, cadê que a gente está sem coragem de perguntar aos espíritos as coisas? Se acha que está errado, faça reuniões, convoque os espíritos, pergunte se aquilo é daquela forma ou é de outra. A gente parou de fazer isso. Kardec, ele não se apegava a texto. Olha, uma das coisas que eu estou ouvindo, e é bom deixar claro, obras póstumas, jogue fora, porque pegamos um manuscrito e pela Marie mudou uma coisa, adulterou e tal, então tem que deixar ela no limbo. Minha gente, se for por essa forma, tudo bem, vamos estudar. Agora, vai analisar Kardec como é que ele fazia. Ele pegava uma comunicação, alterava, mudava o nome do espírito, tirava o nome do médium, alterava as ordens. Aí a gente dizia que ele estava adulterando a comunicação do espírito original. Se for nesse rigorismo, a gente vai dizer que Kardec estava adulterando as comunicações dos espíritos, porque depois ele repassava, revia. P.G. Lemarie teve problema? Deve ter tido. Mas quando a gente vai estudar os manuscritos e ver como eles foram para a revista espírita, da revista espírita para os livros fundamentais, Kardec alterava, ajustava, dava uma linha de pensamento. Kardec sempre colocou, é uma ciência e uma filosofia de consequência moral. Mas você, Cléber, está me apertando, ele está entrando no campo religioso. Eu não queria entrar. Então, se o espiritismo se tornar uma religião, que ele seja dessa forma, e eu vou escrever o credo. Bruno, é isso, Bruno. Ótimo que essas coisas aconteçam, porque agora nós estamos mais aparelhados do que os nossos amigos do século XX, que a gente não tem que empanar, porque senão morreria. Não teríamos acesso a essas obras. Você vê esse trabalho do núcleo lá da Universidade Federal do Juiz de Fora, de Saúde e Espiritualidade, pegar 3 médios, Bruno, fazer toda uma metodologia para poder ter um trabalho mediúnico e publicar numa revista científica. Isso é um marco para o espiritismo. Meu amigo, suas palavras finais de estímulo aí para o pessoal que nos escutou. Bruno, se pudermos sintetizar o espiritismo, é uma doutrina realmente que consola. Consolam aqueles que necessitam de uma visão mais racional, de uma visão de cunho mais científico. Consola aqueles que têm uma visão conceitual filosófica. E consolam aqueles que estão em busca de se religar à sua essência espiritual e ao Criador.
Então, é uma doutrina consoladora em sua essência, em qualquer caminho. E nós, então, somos muito gratos a Allan Kardec, que conseguiu captar uma mensagem muito complexa e transformá-la numa filosofia de vida. Como o nosso estimado professor Ney Lobo diz que uma vez que a gente compreenda os princípios espíritas, ele vira uma lente sobre a qual vamos olhar a realidade e transformá-la. Então, que o nosso amigo Jesus e os nossos amigos espirituais que estão à frente dessa doutrina, ela não está só, nos conduzam no bom entendimento, nessa humildade que precisamos. Vamos errar, Bruno. A gente não tem a palavra, na hora que a gente, né, vai rever essa live, vamos encontrar muitos erros de colocação, de pensamento. Nossos amigos vão apontar situações mais críticas. Isso é excelente, porque vai fazendo volume para quando formos escrever sobre espiritismo e religião, do ponto de vista acadêmico. Bom, então eu convido você a um ato religioso agora. Luiz Jorge, vamos orar, por favor. Que bom, não é? Em épocas de graves tempestades, de mares revoltos, nós utilizamos o velho conceito. Vamos baixar nossa vela, a vela que capta os bons ventos, mas nesse momento ela é nociva a nós. Então, o nosso pensamento racional, que nos leva a grandes mares, em épocas revoltas, baixamos esta vela, para que subsista a fé e a esperança de que aquele que é timoneiro da existência e do bem aqui no nosso planeta, nosso amigo Jesus, faça-nos intuir, para que neste momento tenhamos paciência, fé e resignação, que vamos passar por este momento de grande reflexão na humanidade. Mas no amanhã, o sol irá brilhar, com toda a sua força, a clarear nossas mentes, entendermos os equívocos e também nossas certezas, que ao final, em tudo, subsiste a lei do Criador em nós. Que assim seja. Bom, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, um abraço, viu, Jorge? Beijão, Bruno, no coração. Obrigado pela oportunidade. Nossa viagem para Coruripe está mais perto. Marcada. 2 anos de pandemia, eu quero ver suas fazendas também lá, viu? Vai ser uma viagem promissora, viu? Vou lhe dar um beijo, viu? Beijão, obrigado, Bruno. Um abraço a todos.